Bom dia, amigos, irmãos e irmãs em Cristo. Eu sou o Marco Félix, da Central de Jundiaí. Estou aqui gravando esse vídeo para a gente meditar um pouquinho no capítulo 35 do livro A Ciência do Bom Viver, com o título Verdadeiro Conhecimento de Deus. Esse capítulo ele aborda, na verdade, a importância suprema do relacionamento que a criatura precisa ter com o seu Criador em busca do seu conhecimento para que ela possa, na sua existência, atingir o seu objetivo de vida para si mesmo e para os demais. Eu acho que esse capítulo, ele por estar se situado ali quase que no centro do livro, ele acaba sendo uma peça, um assunto central também de discussão nesse livro. Eu diria que desde a concepção da nossa vida no ventre da nossa mãe até o dia da nossa morte, o nosso objetivo é atingir o máximo de conhecimento do nosso Criador, que é Deus. Quando eu digo conhecimento, seria atingir o máximo de relacionamento. E a felicidade, ela se concebe no o quão profundo você consegue adentrar nos mistérios da divindade. Porque a transformação que ocorre na vida, na nossa vida, na sua vida e na minha vida, mediante esse relacionamento, são coisas... é inexplicável, é algo que somente através desse tipo de relacionamento o ser humano pode conseguir. Então o conhecimento, o verdadeiro conhecimento de Deus para a nossa vida é tudo, eu diria, é tudo. O livro ele traz essa perspectiva de que nós, aqui diz no livro, precisamos estudar as revelações que Deus tem feito de si mesmo. Então Deus se expressou e se revelou a nós, criaturas. É claro que a sua revelação ela é algo de desafio para nós, humanidade, porque somos raça caída, e infelizmente ele não pode se revelar assim como ele é, como nós gostaríamos que ele estivesse aqui ao nosso lado, presencialmente, em carne e osso. Essa seria a melhor revelação de Deus para cada um de nós, mas assim, pelas devidas circunstâncias da vida em si, do pecado que causou essa separação entre o Criador e a criatura, Deus ele criou outros mecanismos suficientes para que possamos se relacionar com ele e conhecê-lo profundamente, ou seja, conhecê-lo na medida que nós precisamos para a nossa salvação. E é óbvio que o conhecimento de Deus ele é algo infinito e muito profundo, que será possível plenamente atingir esse grau de conhecimento quando, assim, após a nossa ressurreição, estivermos vivendo com ele. Mas, enquanto estamos aqui na nossa esfera humana e terrestre, numa natureza pecaminosa, onde o mal existe, temos sim que batalhar e trabalhar e se dedicar para atingir esse grau de conhecimento. E Deus se revela através das coisas que ele criou, ou seja, as coisas invisíveis, aqui fala o livro, desde a criação do mundo, elas podem se entender claramente pelas coisas visíveis. É uma afirmação aqui de Romanos 1:20. Okay? Então isso é muito importante, ou seja, as coisas invisíveis podem ser entendidas claramente pelas coisas que estão criadas, as coisas visíveis. Assim diz a Bíblia. Então, a revelação de Deus pelas coisas visíveis e criadas é possível. Deus se revela através da sua criação. Deus se revela através da natureza. Entender a criação é entender
e conhecer o caráter de Deus. Aqui fala também na Bíblia que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11:3. E aqui estamos falando da criação, da natureza, de todas as coisas, e também em especial sobre a criação do homem, né? Dizendo aqui em Gênesis capítulo 2 e 3 da criação, que a matéria jazia inanimada, a matéria ali, o corpo, né? Nossa matéria, e o fôlego da vida, através do sopro divino, trouxe à existência a alma vivente, que é o que somos. Então é de suma importância o nosso entendimento, o correto entendimento sobre a criação, da natureza, das coisas, dos animais, a criação do homem, porque Deus se revela através da sua criação. E é perfeitamente possível entendermos Deus através da sua criação também. Mas temos que, aqui tem um alerta no livro que diz que a criação não é Deus. A criação, ela expressa o caráter, mostra o caráter do nosso Criador, mas a natureza em si não é Deus, assim como o homem e a mulher, ou seja, o ser humano também não tem Deus dentro de si, ou seja, não é Deus, assim como existem algumas filosofias que conhecemos que existem no mundo. Tá? Então é importante entendermos essa relação entre a criação e o Criador, e como a criação expressa e mostra e revela o caráter do seu Criador. Isso é muito importante. Outro ponto que o livro nos traz também, que é importante esse entendimento para a nossa vida, é sobre a manutenção da vida humana, da vida dos seres, da vida da natureza. Muitos acreditam que existe um Deus que fez a criação, colocou aqui a humanidade e assim deixou a criação e a humanidade por si só, para que as próprias leis que foram criadas na natureza, elas se existam por si só, se movimentam por si só, e o homem viva por si só, como se Deus não tivesse mais parte nisso, que Deus fez a criação e agora ele simplesmente deixa a sua criação viver por conta própria. Então é importante nós termos esse entendimento de que não é assim, de que Deus ele permanece aqui e ele mantém a vida. Ele é o centro da manutenção da vida, do universo, de tudo que existe. E aqui a Bíblia nos garante isso, né? Existem vários versos da Bíblia e o livro trouxe uma porção deles, mas aqui, por exemplo, um deles: os olhos do Senhor estão sobre todos os que o temem. Salmos 33:18. Outro verso também: confia no Senhor de todo o seu coração e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:5-6. Então aqui nós temos claramente em vários trechos da Bíblia que é a revelação divina, sua palavra, dizendo que Deus é um Deus presente, é um Deus que mantém a vida e a existência apesar de todas as coisas que acontecem. Eu concordo com você, coisas ruins, como pode coisas ruins acontecer no mundo ou na vida onde Deus está presente. Sim, infelizmente isso existe. Nós sabemos o conflito que existe entre o bem e o mal, e dessa forma tem que ser, mas Deus está presente, sim. E ele se faz presente na vida daqueles que o temem e o protegem, sim. E isso nós temos que confiar pela fé. E a questão do conflito entre o bem e o mal, porque as coisas ruins acontecem, isso é tema de um outro estudo. Então, passando adiante, a próxima revelação, que é a revelação que eu acho que é a revelação mais maravilhosa de Deus para a nossa vida, é a revelação de Deus em Cristo, Jesus Cristo. O próprio Deus se fez homem e habitou entre nós e deu a sua vida para nos resgatar, nos redimir, para que possamos um dia ter a vida eterna. Essa é a revelação máxima divina. O próprio Jesus disse na sua palavra em João 14, quem vê a mim vê o Pai. E em Isaías dizendo que o Senhor
te ungiu para pregar as boas novas, aos mansos restaurar os conflitos de coração. Deus é a revelação, Jesus Cristo é a revelação máxima de Deus. Então, de nada adianta você estudar e entender a revelação de Deus na criação, na natureza, na criação do ser homem, do homem em si, quando ele se revelou em pessoa, você não, como é que se fala? Se você não considerar isso, todas as coisas, na minha opinião, depende dessa revelação na pessoa de Cristo, porque foi nesse momento em que ele se revelou plenamente, revelou o seu amor supremo ali na morte de Cristo, ou seja, doando-se a si mesmo para resgate de todos os seres humanos, de todos os seres humanos, ou seja, a expressão máxima do amor de Deus, a sua revelação, a revelação do seu amor dá sentido a todas as outras revelações, ou seja, a vida faz sentido em si, a criação faz sentido em si, a criação da natureza das coisas, a criação do homem, a criação do universo, tudo faz sentido em si quando entendemos o amor que é expresso em Jesus Cristo, porque é somente através da relação, de um relacionamento de amor, é que passamos a ter o desejo de pertencer à família de Deus. Isso é super importante, porque o amor impera, e o amor é a expressão máxima da revelação do nosso Deus. Que assim seja na sua vida, que você possa atingir o conhecimento máximo de Deus através do amor que Ele tem por você e por mim, pelo cuidado que Ele tem por você e por mim no dia a dia da nossa vida, nas coisas, nas nossas circunstâncias que às vezes sejam pequenas perante o Rei do Universo, mas o fato de saber que Ele convive, que Ele se importa comigo e com você ali dia a dia, cuidando de nós, fazendo-se, se esforçando para que eu e você possamos entender cada vez mais sobre as coisas visíveis e invisíveis. Isso é o que eu desejo para a sua vida. E esse desejo, ele vai, assim como termina esse capítulo, ele vai causar uma transformação na sua vida. Através desse relacionamento, do seu estudo, do conhecimento do verdadeiro Deus, o verdadeiro conhecimento de Deus. Essa relação, essa sua busca na sua vida, isso vai te causar, vai causar em você uma transformação. E você vai ser transformado de glória em glória, assim como um espelho na mesma imagem de Cristo, ali como está em 2 Coríntios 3,18. Então, meu amigo, minha irmã, que você tenha e obtenha esse conhecimento, esse amor, e seja transformado à imagem de Cristo. Até um dia nos encontrarmos com Ele finalmente, face a face, e assim vivermos para todos sempre. Amém. Um abraço, tchau.